As chamas furiosas continuaram a brilhar. Os gritos e gemidos penetrantes nunca terminaram, acompanhados pelos rugidos e gargalhadas maníacas dos piratas. Cadáveres bárbaros empilhavam-se neste lugar um após o outro, o sangue se dividindo para formar pequenos riachos. Uma vez que Leyline decidiu atacar este lugar, a tribo bárbara estava completamente acabada. Como Odd tinha tomado a maioria dos fortes e os jovens, todos os que foram deixados para trás eram um bando de seres frágeis, idosos, mulheres ou crianças. Pode-se dizer que na frente desses piratas cruéis, a resistência era inútil. Esta tribo bárbara parece guardar alguns segredos. Leyline tocou seu queixo, um sorriso diabolicamente encantador em seu rosto quando chegou ao coração da tribo. Os sacrifícios foram feitos aqui, mas foi para algum deus desconhecido. Um grande pedaço de obsidiana foi esculpido em um altar firme, no qual havia uma grande bandeira de pele de animal e estranhas runas carmesim. Na frente do altar estavam alguns bárbaros lutando, todos incrivelmente velhos. "Você de outra raça, não vem aqui", exclamaram. Eles eram tão frágeis que pareciam juncos. Alguns jovens ao lado deles seguraram as últimas lanças e armas que tinham, tremendo enquanto miravam o invasor com olhos cheios de medo. Um padre bárbaro? Um feiticeiro? Leyline observou esses bárbaros que já tinham um pé no túmulo e sentiam o poder de suas linhagens. Ele não pôde deixar de acenar para si mesmo. Scrum! Os feitiços arcanos explodiram, formando terríveis mãos elementais que rasgaram uns poucos feiticeiros em pedaços. Sua resistência teimosa era fútil e tal força instantaneamente os deixava perplexos. Algumas bolas de fogo arcana surgiram, queimando o resto dos bárbaros em cinzas. Leyline passou por cima dos cadáveres para chegar ao altar, nada em seu caminho. Espírito? Alma? Ou é sem consciência? Enquanto se sentia ao redor dos entalhes grosseiros esculpidos na pedra, Leyline fechou os olhos. Esses bárbaros estão tentando reunir a divindade com o poder de sua comunidade. Com muita experiência, Leyline imediatamente percebeu seus planos. O poder da fé excedeu em muito a força extraordinária. Com anos de adoração e sacrifício, este lugar já havia começado a desenvolver vestígios de um poder primordial. O altar tinha forte fé dentro dele. Havia espíritos de seres poderosos misturados, aqueles que haviam morrido ao longo do tempo, e a fundação era atualmente muito firme. Só um pouco mais de tempo poderia realmente ter dado origem à divindade. Era assim que muitos deuses tribais antigos haviam nascido. Um bárbaro de alto escalão poderia usar esse pouco de divindade para cruzar o limiar de se tornar lendário. Eles poderiam até se tornar um semideus com seu avanço, combinando isso com sua fé para inflamar o fogo de Deus. Como ele também tinha planos de se tornar um deus, Leyline poderia compreender esse processo de pensamento. Quanto à pessoa escolhida para se tornar um deus, deveria ser Odd, ou eles têm outro peão poderoso? Quão ambicioso! Leyline acariciou seu queixo. Sempre houve muitas pessoas inteligentes neste mundo. Como os mares exteriores ainda não tinham a atenção de muitos deuses, tornar-se um deus nos mares exteriores era muito menos difícil do que no continente. Por essa razão, Odd havia mirado nessa área, que coincidia com o plano de Leyline. Este é um deus da raça bárbara. Com a fraqueza dos mares exteriores, um semideus imediatamente unificaria o local, tornando-se um playground para os bárbaros. Os olhos de Leyline brilharam, muito criativo, mas é uma pena que você tenha me conhecido. Leyline há muito havia tratado os mares exteriores de Dambrak como seu território. Embora os bárbaros tivessem seus próprios planos, ele teria que desapontá-los. Os espíritos são valentes, guardando com força o tremendo poder da fé e da origem da alma. Leyline observou as esculturas de obsidiana e runas de pele animal, um olhar sem entusiasmo em seu rosto. Parece que todo bárbaro que morre retornará a este lugar. Esta foi a esperança de uma corrida. No mundo dos deuses, uma corrida sem proteção de um deus não teria futuro. Misturado com seu sangue quente e sacrifícios, foi inspirador e trágico. Leyline fechou os olhos e sentiu como se esses espíritos o tivessem cercado. Uma tremenda intenção maliciosa desceu. Scrum! Scrum! Isso não era ilusão, mas o poder da rejeição do próprio altar.
TSK. Quão poderoso é o coração unificado de toda uma raça, com sacrifícios de sangue insistindo. Essa força. Eu quero derrotar isso. Vou derrubar a ascensão de sua raça e esmagar suas esperanças com Pletere. Um poder profundo e sombrio podia instantaneamente ser visto nos olhos de Leylin. Devore, Leylin quis, e o altar rangeu como se não pudesse suportar o peso. O chão começou a tremer como se houvesse um terremoto, criando numerosos buracos escuros. Calor. Loucura. Energia que estava cheia de força da alma subiu do altar como um tsunami. Milímetro. A expressão de Leylin era incomparavelmente sinistra por um instante, todos os tipos de emoções piscando em seus olhos. Os espíritos bárbaros eram extremamente loucos e vingativos, lançando todos os tipos de grunhidos e contra-ataques quando começaram sua última luta. Era uma pena que esta fosse uma questão menor para Leylin. Afinal, ele era experiente com almas. HSS. O fantasma de um Targaryen surgiu na mente de Leylin, e em um bocado devorou as numerosas almas e conscientes. Diante da origem da alma de Leylin, o ataque dessas almas valentes era tão fraco quanto as formigas. Força da alma variada explodiu quando eles se despedaçaram, carregando emoções frenéticas e numerosos fragmentos de memória. A alma é uma questão pequena. A questão é que ainda há essas emoções frenéticas dentro da força da alma. Leylin suspirou. O requisito básico para absorver a divindade era que um era lendário e isso não era sem razão. Aqueles que ainda estavam para atravessar esse limiar não seriam capazes de viver os ataques dessas almas. Deus, eu oro para que proteja nossa raça bárbara. Você deve fazer dos bárbaros a raça mais poderosa. Por favor, garanta a sobrevivência dos bárbaros. Eu quero ter carne. Eu quero carne todos os dias. Tais pensamentos caóticos apareceram na mente de Leylin que eles poderiam fazer uma pessoa normal enlouquecer. Mesmo alguém com força lendária poderia adquirir um transtorno mental, a energia da alma caótica causando rachaduras em suas memórias. No entanto, Leylin tinha o ayahuasca. Ele também tinha experiência prévia nessa área, e sua própria origem de alma estava próxima do nível 7. Ele ainda podia aceitar isso. HSS. Eu sou o ilimitado J.1 o mestre que devora todas as coisas. O fantasma Targaryen apareceu nas pupilas de Leylin, e o poder de devorar apareceu, formando espirais que devoravam todas as origens caóticas da alma de uma só vez. Depois de ser convertida, a força surgiu no mar de consciência de Leylin. Uai! O aviso de Chip soou neste momento. Bip! Anfitrião absorve uma grande quantidade de energia, determinada a ser a essência da origem da alma. Absorvido. Grandes quantidades de correntes geladas de ar convergiram na mente de Leylin, permitindo que sua força espiritual girasse rapidamente. Bip! Anfitrião absorveu energia da alma. Espírito mais um. As acumulações da tribo bárbara durante incontáveis anos facilitaram as coisas para Leylin e até permitiram que ele aumentasse sua força espiritual. Leylin olhou para as mãos e murmurou, minha força espiritual aumentou um pouco. Eu sinto que cada pequeno aumento nas estatísticas nos últimos 15 pontos é um grande avanço. Uai! As instruções do Chip continuaram. Bip! O espírito do anfitrião quebrou, tornando-se rank 16 arcanista. Neste momento, suas estatísticas foram atualizadas. Leylin Fauren. Idade, 22. Corrida, humana, grau 16 arcanista. Força, 13. Agilidade, 11. Vitalidade, 12. Espírito, 16. Energia arcana, 160 status, saudável. Talentos, robusto, erudito. Corpo perfeito elementar. Specialties, detecção de energia arcana, amplificação arcana. Progression VAV Analysis, nível 0, 100%, nível 1, 100%, nível 2, 100%, nível 3, 100%, nível 4, 100%, nível 5, 67,35%, level 6, 41,91%, level 7, 22,33%. Spell slots disponíveis, rank 7,
2, rank 6, 5, rank 5, 7, rank 4, rank 3, rank 2, rank 1, rank 0. O avanço dos arcanistas requeria crescimento tanto da força espiritual quanto da força da alma, assim como a compreensão e a percepção da energia arcana. No entanto, com as realizações de Leyline em magia com seu corpo principal, ele já superou muitos arcanistas lendários. Não houve praticamente nenhum gargalo para o seu avanço, e seu espírito quebrando automaticamente levou a um aumento em seu posto. A tribo bárbara ainda não formou uma divindade. Apenas um pouco do poder da fé misturado com a energia da alma pode me ajudar a aumentar um rank? Talvez devesse me concentrar em encontrar informações nesta área. Aos olhos de Leyline, o poder da fé era o poder da emoção e também a força da alma. Não havia gargalos em seu avanço, e tudo o que ele precisava era de uma energia enorme e de sua capacidade de devorar. Quando todas as condições fossem atendidas, ele poderia avançar rapidamente. Para Leyline, esse também era um atalho para mais poder. Enquanto houvesse adoradores bárbaros, era possível que eles tinham formado uma grande energia da alma como esta, seja nos mares exteriores ou em várias outras áreas do continente. Claro, se um altar realmente reunisse divindade, Leyline não ousaria devorá-lo. Se não, seu próprio temperamento poderia mudar, e isso não era algo trivial. Tornar-se o santo padroeiro dos bárbaros seria ainda pior do que se matar.